quero aqui agradecer ao Senhor por essa oportunidade, pelo fôlego de vida. Por cada um de vocês que estão aqui. Obrigado, pastor Renato, pela confiança. E eu quero ler contigo 1 Coríntios 5, no versículo 7, que diz assim: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é a nossa Páscoa. Ele é a razão de tudo. Você já deu graças ao Senhor neste dia? Eu quero te convidar a fechar os seus olhos neste momento, que você possa dizer: graças eu te dou, Pai. A graça não foi de graça, não. Ela custou caro. Ela custou preço de sangue. Ela custou dores que nós não suportaríamos. Se nós lermos o livro de Êxodo no capítulo 12, nós vamos entender o que significava a Páscoa nos tempos passados. Nós sabemos que o povo de Deus, por um grande período, estava cativo ali no Egito. E Deus, quando quer renovar a nossa fé, nos chacoalha. Haviam promessas de muitos e muitos e muitos anos, e às vezes a gente fica cansado esperando aquelas promessas chegarem, que quando as coisas começam a acontecer, a gente fica meio assim: será? Aí Deus, na sua sabedoria e inteligência, começa a enviar as pragas. Estranho falar isso, mas é verdade. Porque tudo acontecia só com os egípcios, não pegava no povo de Deus, para ver se o povo acordava e voltava a crer como antigamente. O milagre estava ali já diante deles. E vieram rãs, e vieram piolhos, e vieram gafanhotos, e veio escuridão, e veio tanta coisa, e eles ali. E quando chega então, no momento crucial, quando Deus resolve trazer a última praga, que está a partir do versículo 21 ao 30, quando ele traz a morte aos primogênitos, ele manda Moisés convocar o seu povo e dizer para o seu povo assim: cada família tome para si um cordeiro imaculado, não pode ter defeito, não pode quebrar os ossos, e vocês vão sacrificá-lo e deixar tirar todo o sangue. E é um cordeiro por família. Se a família for pequena, se junte ao seu vizinho. Comunhão. Não fique só, não deixe ele só. Se ajuntem e comam tudo. Assado, não pode ser cozido, não pode ser de outra forma. E o sangue que está ali escorrendo na bacia, vocês vão pegar ali um molho de esopo e vão passar nos umbrais das portas, para que quando a morte passar, não chegue até vocês. E eu compartilhando com meu esposo hoje à tarde, e eu sou bem curiosa, bem entrona nas coisas, e eu vou procurando no dicionário, e vou procurando no dicionário evangélico, bíblico, no dicionário Aurélio, que tudo que eu quero saber significa, para ver que ligação tem as coisas, porque as coisas de Deus, se você parar para perceber, elas sempre têm dois tipos de explicação, um físico e um espiritual. Quando Deus fala que é para pegar o esopo e passar o sangue nas portas, eu fui estudar o que é esse esopo para nós hoje. É uma planta que dela também, além de muitas outras utilidades, se extrai óleo. Hoje nós não sacrificamos mais os cordeiros, mas nós ungimos com óleo. Já estava sendo feito através daquele ato, o que nós faríamos hoje. E ali diz a palavra que eles obedeceram, então eles saíram dali e foram, e Deus cumpriu as suas promessas na vida deles. Mas e hoje, o que é a Páscoa e por que nós celebramos a Santa Ceia? Lucas no capítulo 22 fala sobre a última Páscoa, a última cerimônia de Páscoa. E quem celebrou? O próprio Jesus. Ele celebrou com os discípulos, os instruiu e os ordenou a Santa Ceia. Paulo confirma isso em 1 Coríntios,
no capítulo 11, do versículo 23 em diante, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E essa é a festa da igreja hoje. Por isso nós comemoramos todos os meses. No versículo 26 está essa ordenança. Nós precisamos estar sempre lembrando, porque nós temos a memória muito curta. Fazer isso até que ele venha. Não é pecado dar ênfase na morte e na ressurreição de Cristo nessa época, de forma alguma. Mas nós precisamos aproveitar para dizer e para mostrar ao mundo e às pessoas por que ele morreu, por que ele se entregou, por que ele celebrou a última Páscoa e por que a Santa Ceia é a festa da igreja. A Páscoa no Velho Testamento, ela tinha uma tipologia, uma ilustração do sangue que seria derramado para nos livrar, para nos tirar da condenação eterna, nos dando vida eterna e liberdade. E isso está em Romanos, no capítulo 6, no versículo 6, que disse: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós fomos libertos. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero te dizer algo. Jesus não foi assassinado. Não foi. Jesus não foi morto por homens. Não foi simples assim. Não foi igual a todo mundo. Primeiro, nem julgamento teve. Porque não sabiam o que fazer, o povo gritava que queria ele, né? Quem estava ali para julgar temeu e se calou. E o propósito de Deus então é cumprido. Ele se entrega. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tomá-la, voltar a tomá-la. Este mandamento eu recebi do meu Pai. Ele deu e tomou de volta. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele se fez maldição por mim e por você. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras, por tudo aquilo que fizeram com ele, hoje nós somos sarados. Nós somos curados no corpo e na alma. Aleluia. Hebreus, no capítulo 2, no versículo 14 diz: e visto como filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Nós somos condenados ao pecado. O pecado nos condenou à morte. Pelo pecado, nós nos tornamos totalmente presos à morte.
E o diabo então tinha domínio sobre tudo isso. Mas o plano perfeito de Deus jamais falharia, porque Deus nunca falhou, nunca errou, nunca mentiu, nunca omitiu, nunca se arrependeu do que disse ou fez. E Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é aquele que era, que é e que sempre será. Aleluia. Só Jesus poderia tomar as chaves da morte e do inferno das mãos de Satanás. Porque Ele era o Cordeiro Imaculado. Um sangue sem pecado foi o preço do nosso resgate. Você é importante para Deus. Os teus sentimentos são importantes para Deus. A tua eternidade é importante para Deus. Ele deu o seu único filho, para morrer no seu lugar. Aleluia. Jesus então morre e ressuscita. Apocalipse 1:5 diz: o primogênito entre os mortos, o primeiro. Ninguém nunca tinha descido a um sepulcro e tinha voltado. O primogênito entre os mortos. Ele é a testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja aquele que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Aleluia! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! E Ele está no meio de nós. Aleluia, Jesus! Apocalipse 1:18 diz que Ele tem as chaves da morte e do inferno. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Aleluia. João 14:6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. João 11:25 diz que Ele é a ressurreição e a vida. E aquele que crer nele, ainda que esteja morto. Você está me ouvindo? Ainda que esteja morto. Conseguiu compreender? Ainda que esteja morto, viverá. E aqui eu quero fazer uma ressalva de algo que particularmente tem me incomodado. Todos os dias nós estamos perdendo muitas pessoas. Sim, estamos. E não é só o coronavírus que estão levando essas pessoas. Mas o que me dói é quando eu vejo cristãos, pessoas que pregam a palavra do Senhor, seja com o microfone na mão ou não, postarem mais uma vítima do coronavírus. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você crê que tudo que está no controle de Deus e que Ele nunca perdeu o controle de nada, nós que cremos na vida eterna não somos vítimas de nada. Quando chega a nossa hora, a gente vai engasgado com um copo d'água. A gente vai dormindo. A gente vai num acidente. Nós perdemos um grande amigo, um grande irmão, no final de um culto, tocando violão, a última música. Ele era mais novo do que eu sou hoje. Ele não tinha nada. Faz pouco tempo isso. Ele infartou e morreu diante dos nossos olhos. Então vamos parar de dar ibope para as coisas ruins e vamos continuar glorificando a Cristo. Porque aquele que crer nele, ainda que esteja morto, viverá. Há muitos que estão indo na nossa frente tão somente. Dói a despedida, eu sei que dói. E tenho chorado por pessoas, sim. Mas creia que Deus continua sendo Deus. E Ele continua sabendo o que está fazendo, independente de pandemia ou não. Aleluia. João 6,35 diz que Ele é o pão da vida.
quem vai até Ele nunca mais vai sentir fome. E que quem crer nele nunca mais terá sede. Aleluia. Pedro declara em Atos 4, no versículo 12. Aleluia, Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há outra maneira. É só Ele. Só Ele. É só Jesus. Paulo declara em 1 Timóteo 2,5 que só há um mediador entre nós e Deus. Só um mediador entre Deus e a humanidade. O homem, Cristo Jesus. Não existem atalhos para uma vida com Deus. Não existem atalhos para chegar no céu. Não existe historinhas de faz de conta. Nós podemos nos enganar. Nós podemos enganar nosso cônjuge, nossos amigos, nossos pais, nossos pastores, nossos patrões. Nós podemos enganar qualquer pessoa. Mas nós não podemos enganar a Deus. Porque os olhos do Senhor estão sobre nós. Davi disse que ele entendeu que se ele subisse na montanha mais alta do universo, ali Deus o encontraria. E que se ele descesse o vale mais profundo da terra, o Espírito de Deus ali o encontraria. Não há o que fazer. Nós precisamos simplesmente viver um relacionamento de verdade com Ele. O preço foi pago, não foi de graça. E como foi dito aqui, às vezes a gente vem para a igreja no piloto automático e acostuma não faltar mais o culto. Mas e aí? E esse vazio que está dentro do teu coração? E essa dor que você camufla dentro da tua alma? E estes sonhos que estão sendo enterrados por você mesmo? E você insiste em dizer que são as promessas que não estão se cumprindo. Mas por quais caminhos você tem caminhado? É tão bom ter a presença do Espírito em nós. Os discípulos apavorados porque iam ficar sem Jesus, ficavam se perguntando o que nós vamos fazer. Ele então diz: calma, eu vou deixar para vocês o Consolador. E que Ele seja o nosso melhor amigo, para que tudo isso tenha sentido. Porque é através dele que nós entendemos quando estamos agradando a Deus ou não. É através dele que nós sentimos aquilo que tem que mudar em nós ou não. Eu não sei se alguém já perguntou para você, mas eu já ouvi essa pergunta algumas vezes. Como você ouve Deus? Como Deus fala com você? São coisas inexplicáveis, porque Deus age conforme a sua personalidade. Ele não é invasivo, mas Ele fala através do seu Espírito. Sabe aquele momento em que você está indo em algum lugar e de repente você tranca o seu coração e volta ou passa por um outro caminho, e depois você descobre que exatamente ali estava havendo um assalto, um acidente ou uma coisa difícil que iria te atingir? Sabe aquele momento que você está cheio de razão, e você tem razão mesmo, e você vai e estuda na sua mente palavras profundas para falar, é cheio de argumentos, e você está certo. E quando você chega para falar, as palavras somem da sua boca, e você recua e volta. Deus te curando, te livrando da ira, e não permitindo que você plante sementes ruins no coração de ninguém. Esse sacrifício, ele tem que valer. Esse sacrifício tem que gerar em nós o desejo pela presença do Espírito. Esse sacrifício de Jesus precisa gerar em nós a alegria da salvação, a saudade da presença dEle o tempo inteiro em nós. A certeza de que céus e terra podem se abalar,
mas nós estamos nele, e ele é quem cuida de nós. A certeza de que as coisas do mundo, elas muitas vezes vão mesmo nos entristecer, elas vão nos contrariar, elas não vão ser como nós queremos que elas sejam, mas que nós precisamos ter uma postura, olhar para Cristo e fazer a sua vontade. Eu quero te dizer algo que eu aprendi na prática de uma forma muito dolorida, essa história de livre-arbítrio. Isso é para quem não conhece Jesus. Porque até o momento em que alguém te pergunta, você quer receber Jesus como Senhor, Rei, Salvador da sua vida, você ainda tem uma escolha. Mas a partir do momento que você se prontifica e diz, Senhor, eu estou aqui, acabou. É uma nova história. Se Ele é seu Senhor, apenas obedeça, porque foi assim que Ele respondeu a Samuel. É muito melhor a obediência do que o sacrifício. Obedeça ao Senhor. Deixa a alegria do Senhor invadir a tua alma nesta noite. Esse memorial está aqui para que nós possamos celebrar essa Páscoa de uma forma diferente. Lá fora o mundo está se abalando, mas nós temos Cristo. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele vê em nós o que ninguém vê. Ele nos ama de tal maneira que deixou o seu trono de glória e viveu 33 anos sobre a terra, aprendendo a ser humano, sentindo todas as nossas dores, para que quando nós clamássemos, Ele soubesse como nos atender. Esse sangue custou caro, e eu creio que Ele está nos umbrais da tua porta. Eu creio que Ele está sobre a tua vida. Eu creio que Ele está sobre a igreja do Senhor nesta terra. Eu creio que Ele está visitando hospitais nesta noite. Eu creio que Ele está visitando cada um da tua parentela. E em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos livramento sobre a tua casa. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Ele está vivo e está à direita de Deus. Ele é a nossa Páscoa. Cristo vive. E você pode, através dele, ser liberto. Ele pode perdoar e te ensinar a perdoar. Ele pode te salvar, Ele pode transformar qualquer situação, Ele pode mudar qualquer tipo de história de vida. Ele pode curar qualquer doença na tua alma e no teu corpo. Ele pode te dar a vida eterna. Ele pode se manifestar através de você. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas se você precisa se reconciliar com Jesus, porque você entendeu que tem coisas que você tem feito ou deixado de fazer, que tem afastado essa presença da sua vida, feche os teus olhos aí agora. Você que está em casa, que nos assiste e que gostaria de se reconciliar com Jesus, de receber Jesus como Senhor da sua vida, feche os seus olhos neste momento e comece a dizer para Ele, com as suas próprias palavras, que você precisa dEle mais do que o ar que você respira. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, eu quero te agradecer, ó Pai, pelo poder do Teu amor, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus. Pai, Tu és digno de honra, glória, louvor e adoração. Tu és Deus sobre todas as coisas, sobre terra e céu. E o Senhor ainda se preocupa com cada um de nós. Obrigada, Jesus. Pai, que aqueles que precisam se reconciliar contigo possam te receber de uma forma especial nesta noite. Em nome de Jesus, que a Tua aliança de amor eterno nos abrace nesta noite. E que nós possamos, ó Deus, valorizar com tudo aquilo que é necessário o significado da verdadeira Páscoa,
que é Jesus, 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 o Cordeiro de Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor.